Bom, bom dia, pessoal. Agora formalmente. Hoje a gente vai seguir com as nossas aulas com o tema sobre o namoro. E aí, para poder começar, a gente está tomando como referência esse livro aqui. A Carol usou na aula passada. A capa está um pouco diferente, que eu acho que isso aqui é a segunda edição, ou não sei. Mas a gente está usando ele como referência, e ele traz umas reflexões bem bacanas, assim. E aí, hoje, para poder começar a nossa aula, mas eu não quero me demorar muito nessa primeira parte, porque a gente tem um tema muito relevante, muito polêmico, talvez. Não deveria ser polêmico, mas vocês vão perceber que eu quero tratar depois com vocês de uma maneira um pouco mais detalhada, com calma, assim. Então, eu não queria gastar tanto tempo nessa primeira parte da aula, mas é uma parte que é importante também. A gente já falou muita coisa sobre isso na aula anterior, a Carol comentou bastante, a gente teve umas discussões que foram bem legais durante a aula, e aí, hoje eu só queria resumir para vocês, talvez, os pontos que a gente falou. E aí, então, ele coloca aqui no livro, né, os 10 mandamentos para quem quer namorar e casar. Então, o primeiro mandamento é: confie mais na sua razão do que nas suas emoções. Quando você está namorando, você está ali na paixão e você para de pensar direito, né? Você não presta atenção nas coisas que você está fazendo. E muitas vezes você faz escolhas que não são as melhores. Então, não se deixe levar pelo que você sente, mas pense, reflita e também ore, né? Para poder saber se a pessoa vai ser uma boa companheira para a vida toda. E aí você tem que levar em consideração todas as coisas. Se a fé da pessoa é compatível, se as finanças dela estão de boa, se ela é uma pessoa que só quer gastar dinheiro, e aí se você também é uma pessoa que gasta dinheiro muito fácil, então vocês vão se endividar muito fácil. E isso vai trazer muitos problemas. A questão da criação de filhos, é muito importante saber se vocês têm os mesmos princípios, se vocês pretendem ter filhos e tudo mais, e como vocês vão fazer isso é muito importante. Pode parecer meio absurdo ou bizarro falar sobre filhos no namoro, assim, mas é algo que já é muito importante, porque o namoro, como a gente comentou, né, nessas últimas aulas, ele é um ensaio para o casamento. O objetivo do namoro tem que ser o casamento, porque senão você vai estar só enrolando a pessoa e iludindo ela, e isso não é o que Deus deseja. Segundo ponto, e gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá, fiquem à vontade, só me cortar, levanta a mão, batuca na mesa aí, abre o microfone, manda no chat, sei lá, vocês fiquem à vontade. O segundo ponto é: fique atento na forma como a pessoa, ele ou ela, trata os pais. Porque a forma como a pessoa com quem você namora trata os pais, muito provavelmente vai ser a forma que essa pessoa vai te tratar também. Essa frase que ele fala é muito importante, né? Quem honra os pais também honra o cônjuge. Cônjuge. Essa é uma palavra bem difícil de falar rápido. Mas isso é um aspecto muito importante. Se você tá namorando a pessoa que grita com os pais, que, sei lá, um cara que bate na mãe, no caso das meninas, né? Você acha que se ele não respeita a própria mãe, ele vai respeitar vocês? Isso é um problema muito sério, gente. Pode parecer que eu tô falando como se fosse algo superficial aqui, mas é muito sério. A gente sabe que o problema da violência doméstica é grave e traz consequências terríveis. Então, busque alguém que respeite, que ame, que cuide dos seus pais, dos pais dele ou dela, porque nisso você vai poder ter uma confiança de que essa pessoa também vai te tratar bem. E aí, já que a gente está falando de pais, né, ouça os seus pais, ouça o que eles têm a dizer sobre a pessoa com quem você pretende namorar, a pessoa com quem você está namorando. Porque a maioria dos casais que começam sem a aprovação dos pais, casamentos e tudo mais, eles terminam mal, eles acabam acabando em divórcio ou, enfim, em tantos outros problemas. Então, muitas vezes quando a gente está namorando, né, a gente só vê as flores, assim, só vê as coisas boas, a gente nem se importa com os defeitos. E a gente precisa, muitas vezes, da visão de alguém que está do lado de fora, ou que tem experiência, que já viveu, já namorou e que casou e já está casado há algum tempo, para que essa pessoa fale, dê dicas para a gente de características que um bom marido ou uma boa esposa deve ter. A gente, às vezes, releva alguns defeitos, algumas coisas, por amor mesmo, e isso, de fato, não é algo ruim em essência, mas só quem já casou vai poder saber se
se esses defeitos que a gente acha que é pequeno são pequenos de verdade. Se no futuro, no casamento, isso não vai acabar sendo um problema muito grande. Então, é importante a gente ouvir os nossos pais e outras pessoas também, pastores, líderes, alguém que você confie da sua igreja, ouça as pessoas mais experientes que você. Não ache que só porque ele é velho, ele não sabe de nada das coisas de hoje em dia. Não, ele já tem experiência, é uma pessoa que já é casada, então ela sabe o que de fato pode ser um problema num relacionamento. O quarto ponto, descubra os princípios de vida dessa pessoa. Algo que a gente comentou, né, na última aula. Namoro, gente, é para poder ser... Busque alguém que é cristão também, alguma pessoa que crê em Jesus. Porque se você deixar para poder pensar nos princípios de vida só depois do casamento e não antes, o divórcio pode acontecer sim, e isso pode ser algo muito traumático. Então, os princípios de vida da pessoa são algo muito importante. E aí já passa até direto por quinto ponto. Procure alguém que ama a Deus e sua palavra. Por que isso é tão relevante? Por que a gente insiste tanto nisso? Porque a forma como alguém ama a Deus revela muito sobre a forma como essa pessoa vai te amar. O que a gente já leu tantas vezes lá de Efésios 5, que fala que o homem deve amar a esposa assim como Jesus amou a igreja. Se o homem que você está namorando, para as meninas, se o homem que você namora não conhece a Jesus, como ele vai ser capaz de amar você como Jesus ama a igreja? E agora para os meninos. Se a menina que você namora não conhece a Deus, ou não vive de fato a fé que nós temos, a fé cristã, como que ela vai ser submissa a você se ela não é submissa a Deus? E isso é um problema muito grande. Isso vai trazer consequências terríveis. Então, não acredite que é possível... Assim, existem casos, mas eles são exceção. Não tome exceção pela regra. Namoro não deve ser namoro evangelístico. Você não tem que namorar para poder converter a pessoa. Quem vai converter é o Espírito Santo. O que você pode fazer é evangelize a pessoa, ore pela vida dela, e aí depois que ela se converter e de fato demonstrar fruto de fé cristã, aí você pode começar a namorar. Mas espere. Se você realmente gosta muito de uma pessoa e quer namorar com ela, mas ela não é cristã, ore a Deus e peça confirmação. Porque se de fato ela se converter, então, quem sabe isso pode ser um sinal de Deus, né, para que de fato você namore ela. Mas não comece a namorar alguém que não é cristão, porque isso resulta em vários problemas. E principalmente isso muito provavelmente vai dar problema com seus pais. Eles não vão aceitar e você vai querer falar, não, mas eu vou namorar mesmo assim. E nisso você vai estar pecando, porque você está desobedecendo seus pais, vai estar desonrando eles. Enfim, só para o começo de conversa. O sexto ponto, não viva à procura da pessoa perfeita. Às vezes a gente vê muitos filmes e a gente cai no engano de que a pessoa perfeita existe. Isso não é verdade, porque não existem pessoas perfeitas, porque todos nós somos pecadores, todos nós temos erros. Todos nós, enfim, ninguém é perfeito. O único que foi perfeito enquanto homem foi Jesus. Então, busque, o segredo para você encontrar alguém que seja compatível com você é buscar ser aquilo que você quer ver na outra pessoa. E isso é uma chave muito interessante, assim, no livro ele fala até a frase, né, tipo, não vai caçando a borboleta, não saia por aí querendo caçar a borboleta. Cultive um jardim primeiro para que as borboletas possam vir. Aí, não entrando no caso também de você querer muitas mulheres ou muitos homens, não é isso, tá bom, gente? Entendendo a figura de linguagem aqui. Busque ser a pessoa que você quer ter do seu lado. Porque se alguém tratar mal, se você tratar mal as meninas, por causa dos meninos, né? Se você tratar mal as meninas com que você conhece, com quem você convive, como você espera que uma menina vai chegar perto de você e vai te tratar bem? Isso não vai acontecer nunca se você trata as pessoas mal. E a mesma coisa vale para as meninas também, né? Se você, sei lá, conversa com vários meninos, tá ali de infinitos contatinhos, tá iludindo todo mundo, não adianta você esperar que você vai arrumar um namorado qualquer aí que ele vai ser fiel a você se você não está sendo fiel desde o começo. Então, busque ser a pessoa que você quer encontrar em alguém. Então, isso é um incentivo para que vocês busquem ser
servos de Deus melhores, busquem ganhar conhecimento de uma forma geral e buscar conhecimento de Deus também. Sétimo ponto, procure alguém que o ajude a ser uma pessoa melhor e não apenas mais feliz. O casamento, ele serve para poder somar na vida um do outro. O casamento ele é interessante porque Deus cria o homem distinto da mulher, com características distintas, com capacidades distintas, e é através do casamento que um vai poder completar o outro. Eu li isso no livro uma vez e isso me fez refletir de uma forma muito interessante. Homem e mulher vão experimentar aspectos de Deus de formas diferentes, porque Deus concedeu atributos diferentes ao homem e à mulher, capacidades diferentes ao homem e à mulher. Pode parecer clichê falar isso, mas o fato da mulher ter uma relação maior com a emoção e talvez, e isso não é regra, tá, gente? Há exceções e tudo mais, mas eu estou colocando aqui de uma forma geral, espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. O fato da mulher estar um pouco mais relacionada à emoção e o homem um pouco mais à razão, faz com que a mulher tenha experiências diferentes com Deus e o homem tenha experiências diferentes com Deus, justamente por esses atributos que eles têm que são diferentes. E através do casamento e da completude, uma coisa que um vai completar no outro, eles vão poder experimentar mais de Deus através da vida um do outro. Esse é o objetivo do casamento. Então, o casamento, essa completude, né, o que a gente pode chamar assim, o objetivo de somar na vida um do outro, isso se torna muito mais fácil quando essas duas pessoas buscam ser mais parecidas com Deus e elas incentivam um ao outro a ser melhores em Deus. Então, busque alguém cujo modelo de caráter é Jesus. Oitavo mandamento, procure alguém que tenha objetivos para o casamento. Se a pessoa que você está querendo namorar não pensa em casamento, nem comece. Porque se ela não quer casar, esse namoro vai acabar. E aí, se você está começando a namorar só para poder terminar, vale a pena mesmo fazer isso? Tipo, você quer ter um término que provavelmente pode ser traumático e tudo mais? Se poupa. É mais fácil você não namorar do que começar a namorar e ter um término traumático. Sendo bem claro, assim. Não idolatre a atração física. A beleza física passa, mas a beleza do caráter não. Então, busque alguém que tenha caráter. E assim, como eu escrevi aqui no livro, ele também fala, né? Não acho que eu estou falando para você procurar alguém feio. A beleza é algo legal, é algo bacana você ter um namorado ou uma namorada que é bonita. Eu não vou ser hipócrita a esse ponto. Mas isso não deve ser a prioridade. Porque depois de, sei lá, 20 anos de relacionamento, de namoro e casamento, você não vai terminar com a pessoa só porque ela deixou de ser bonita, porque ela começou a ter umas rugas, assim. Não é isso. Ou 40 anos, 50, se Deus permitir vocês viverem juntos tanto tempo assim, glória a Deus por isso. Meus avós viveram 71 anos de casado, e isso para mim é uma inspiração, assim. E você não tem que buscar idolatrar a atração física e buscar só a beleza. Busque o pacote completo, e é o 10º mandamento, né? Procure alguém que seja belo no conjunto todo. Procure o pacote completo. Alguém que vai ser bonito no jeito de ser, na personalidade, temperamento, fé, amor, nas palavras, no carinho que ele demonstra, na disposição, serviço, atitudes, conhecimento, caráter, todas essas coisas. Não olhe só para a aparência, não olhe para outra pessoa como um troféu, tipo, vou ficar com a menina mais bonita da escola, ou vou ficar com o menino mais estiloso da escola, só para todo mundo saber que eu fiquei com ele. Não busque isso para poder simplesmente ter um troféu. Ô, Jonatas, Busque... posso só fazer uma piada? Pode, cara. É fácil pra você falar isso, né? Você namora a Júlia. Não, mas é porque eu escolhi bem. Tô brincando. Não fui eu não, A gente. Júlia, Foi ela é muito Deus. mais que um rostinho bonito. Foi Deus que escolheu me dar esse presentão, gente. Não mereço, não. Mas é isso. Procure alguém que é o pacote completo, assim, né? Pode parecer até objetificação, a ideia não é essa. Mas busque alguém que não busque só se relacionar com alguém pela aparência. Busque pelo caráter da pessoa, pelo que ela demonstra. Isso é muito importante. Então, se você quer ter um namoro que glorifica a Deus,
busque ter um relacionamento em que Jesus é o centro. Busque um relacionamento que visa o casamento. E busque construir uma família. E, através disso, né, é importante, em todas essas etapas, ter aconselhamento e ajuda. Então, aquilo que a gente falou também sobre ouvir o conselho dos pais, ouvir os seus líderes, ouvir pessoas que têm experiência. Busque ouvir as pessoas que sabem o que estão falando, assim, não vai na onda dos seus amigos, não. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui agora. E aí a gente vai seguir, então, para a segunda metade da aula. Mas alguém quer comentar alguma coisa antes da gente seguir? Só um dos pontos que você trouxe, que eu achei legal que você colocou lá, né? Que, assim, não existe alma gêmea. E, às vezes, durante a adolescência, assim, ou até depois, né? Não sei, a gente fica romantizando tanto, assim, essa questão de namoro, casamento e tudo. Mas a realidade, às vezes, é um pouco diferente daquilo que a gente, né? Que, por exemplo, os desenhos animados vão mostrar, ou os contos de fadas vão dizer, né? E tudo mais. Então, essa coisa de, assim, não existe uma alma gêmea, né? Não existe alguém que foi, assim, criado para você e vai dar exatamente, né, certo e tudo mais. Pra gente pensar assim, né? É orar, buscar o Senhor e procurar características na pessoa que agradam ao Senhor, que seja uma pessoa, né, que ama o Senhor também. Mas isso não quer dizer que é a pessoa perfeita, zero defeitos, né? E porque ela é só uma gêmea, então vocês nunca vão ter nenhum tipo de problema na vida, né? Isso não existe. Não adianta você procurar o... é até estranho de falar isso, porque parece que é clichêzão da vida, assim. Não adianta os meninos querer esperar o príncipe chegando no cavalo branco. Tipo, ninguém mais espera isso hoje em dia. Mas ainda assim, a gente tem alguns conceitos-chave que são imprimidos na nossa cabeça e que a gente espera, e a gente coloca um peso tão grande em cima das pessoas, de cobrança, às vezes, e tudo mais, de querer que elas sejam perfeitas, e isso não acontece. Então, assim, entenda que você é pecador em primeiro lugar, então você não vai ser perfeito para ninguém, e você vai falhar, você vai chatear a pessoa, você vai magoar, e quando isso acontecer, peça perdão, seja sincero e tudo mais, né? Mas não, essa coisa é muito importante, né? Não querer achar que existe alguém perfeito, que existe esse negócio de alma gêmea, mas orar, de fato, né? Colocar isso diante de Deus e pedir para que Ele coloque diante de você alguém que vai te ajudar a cumprir o propósito de Deus, que é glorificar Ele, buscar alguém que te ajude a chegar mais perto dele. Acho que esse é o principal também, né? Pode falar, Bia. Não, é só um comentário bem pequeno. Vocês estavam falando dessa questão de alma gêmea, idealização, as pessoas que ficam imaginando essas coisas. E eu acho que um ponto interessante disso é também que isso nos ajuda assim, a não ficar, talvez, insistindo em coisas que não fazem sentido, sabe? Às vezes as pessoas, nos filmes mesmo, insistem em umas coisas que não fazem o menor sentido porque deram na telha, assim, de que, tipo, nossa, essa é a pessoa, sabe? Não existe outra pessoa pra mim. Então, eu acho interessante isso, nos ajuda a ser um pouco mais práticos também e evitar algumas coisas desnecessárias. Sim. Alguém mais quer falar mais alguma coisa, gente? Tirar uma dúvida ou concordar ou discordar do que a gente falou? Fiquem à vontade. Se não, a gente vai seguir para o próximo tema, que é importantíssimo a gente conversar sobre ele. Ninguém vai falar nada? Thalita, quer comentar alguma coisa? Então, vamos seguir agora e falar sobre sexo e virgindade. Tan, tan, tan. Oh, meu Deus, todo mundo apavorado agora. O que o João vai falar? Mas vamos falar agora nesse momento, porque a gente vai discutir aqui a questão da cultura do nosso mundo hoje em dia. Isso é algo muito interessante. Sexo e virgindade é uma questão mais de cultura do que qualquer outra coisa. Vamos entender por quê. Hoje em dia, é muito comum a gente ver pessoas que acreditam que se manter virgem é uma maneira conservadora de você desperdiçar a vida. Você está jogando sua vida fora
não tem por que você fazer isso, você tem que aproveitar. E isso é um pensamento que, na verdade, é muito comum. A gente vê isso nas mídias, a gente vê isso nos filmes, a gente vê isso nas séries, Netflix, tem aquela série lá, Sex Education, que, enfim, né, nem recomendo que vocês assistam. E tantas outras, na verdade, que esse não é o tema principal da série, mas que usam e abusam desse tema, desse entendimento errado das coisas, e isso se imprime nas nossas amizades. A gente vê isso nas escolas, enfim, é algo péssimo. E é uma coisa para destacar também, né? Quando eu ouvi isso uma vez, eu acho que eu já comentei isso na sala. Se eu já comentei, eu vou falar de novo. Não tenho nenhum problema com isso. Mas eu ouvi isso uma vez, quando eu era adolescente, e eu achei muito interessante. A distinção entre comum e normal é importante da gente ter. Algo normal é algo que é uma norma. Norma é uma regra, uma lei. É uma coisa que tem que acontecer, é um padrão. E algo comum é algo que acontece muitas vezes. Então, quando a gente fala que é normal as pessoas terem sexo na adolescência, isso está errado. Não é normal, não é um padrão, não deveria ser uma lei que as pessoas tivessem sexo na adolescência. É algo comum, é algo que acontece muitas vezes. E sei lá, para mim, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente estabelecer no começo da nossa conversa. E aí, por que a gente falou nessa questão das escolas, do sexo na adolescência e tudo mais? Por conta dessa influência da mídia, é muito comum que os adolescentes sejam influenciados e pressionados a ter a sua primeira relação sexual fora do ambiente protegido do casamento. E eles têm feito sexo cada vez mais cedo e assim, de formas totalmente deturpadas. E normalmente essa pressão ela vai surgir primeiro no círculo das amizades. Lembra das nossas aulas que a gente teve já alguns domingos atrás, né? Será que esses amigos, então, que estão falando para você fazer isso, eles são seus amigos de fato? Ou eles só estão querendo levar você para o caminho que eles estão e para que você sinta o mesmo vazio que eles estão sentindo, né? Isso é algo bom para poder começar a refletir. E esse caminho do sexo livre, das relações sexuais sem restrição, que é pregado pelo mundo, é um caminho que é repleto de responsabilidade, tem relacionamentos tóxicos, tem sofrimento, tem relacionamentos descartáveis, totalmente destrutivos, e pode ter consequências terríveis. A gente já ouve falar por aí muitas vezes sobre as DSTs, a gente ouve histórias de pessoas que passam por traumas, tem problemas psicológicos, isso acarreta divórcios, acarreta traição no futuro. A lista, se a gente for ver aqui, dos problemas relacionados ao sexo e dessa cultura da sexualidade, da sensualidade de hoje, é um problema tremendo. Então, para começo de conversa, é isso. É bom que a gente entenda qual o problema e estabeleça isso. E aí, então, já que a gente está falando sobre cultura, né, eu vou enunciar algumas culturas aqui. A primeira delas é a cultura dos likes. Ela está relacionada a essa questão toda da sensualidade que a gente fala. Então, nessa cultura que glorifica, coloca o sexo como algo em primeiro lugar, que a gente está vivendo, nessa cultura de sensualidade, normalmente a gente se convence de que a gente precisa ser desejado. A gente precisa se vender e se exibir, nos colocar diante das outras pessoas de todas as formas possíveis. Então, as meninas vão publicar fotos provocantes em poses, roupas, gestos que não convém nem mencionar aqui. E os meninos, talvez um pouco menos, isso é verdade, mas ainda assim eles são incentivados a acreditar que eles precisam ou buscar o corpo perfeito, o corpo mais atlético possível, ou exibir roupas de marca e coisas assim. Isso acontece com as meninas também. Mas, num aspecto geral, e isso é um problema até, né? A gente vê que, normalmente, esse peso é colocado mais sobre as mulheres, essa sexualização muito forte das mulheres. Isso é um problema tremendo, isso objetifica as mulheres, e não é nada disso que Deus deseja. E tudo isso é feito como um jogo para poder atrair um parceiro sexual, basicamente. Você está se vendendo, está se exibindo, como se o seu Instagram fosse uma vitrine, os seus stories ali, para os seus close friends, só
seus amigos próximos é para um grupo mais selecionado, assim, de pessoas, mas você está ali, se exibindo para as pessoas, porque você quer ter likes, você quer ser visto, a gente quer ser visto, quer ser notado, e a gente muitas vezes fica muito triste, parece que a gente perde nosso chão, assim, quando a gente não recebe like nas fotos que a gente publica. E isso faz que isso pode nos levar, e aí que tá um problema muito grande, pode nos levar a querer publicar aquilo que as pessoas querem ver, aquilo que as pessoas vão curtir. E aí é só o começo para você pisar na jaca, assim, e afundar o seu pé na lama, basicamente. A gente vê muitas pessoas que começam perfis separados no Instagram, pessoas que começam um canal no YouTube, e, gente, não estou dizendo que YouTube é pecado, que você ter um perfil para poder, sei lá, só para seus amigos mais próximos é pecado, não é nada disso. A gente tem a necessidade de nos expressar, a gente pode querer nos expressar e tudo mais, mostrar, sei lá, tantas pessoas, tantos amigos meus que eu conheço que tem perfil que publica texto, gente que é fotógrafo, gente que faz maquiagem, isso é muito legal. Você querer se expressar a forma como você faz a sua arte, sei lá. Mas, por outro lado, essa necessidade, muitas vezes, de ser visto, mostra dentro de nós uma carência de reconhecimento. E aí, por que eu estou falando de tudo isso, sendo que a gente estava falando sobre sexo até 5 minutos atrás? O problema é que essa carência que a gente sente nas redes sociais e de desejar ser visto pelas pessoas, o mundo tenta, muitas vezes, nos convencer de que essa carência pode ser suprida quando a gente perde a virgindade, quando a gente tem um namoro e aí, tipo, mas ele é só uma prova de amor, não é nada demais, ele tá pedindo para eu poder fazer isso porque eu preciso mostrar para ele que eu amo, ou eu preciso fazer isso porque senão meus amigos vão achar que eu não sou homem de verdade. Então, o mundo muitas vezes coloca nas nossas cabeças, ou de uma forma geral na mídia, e na cabeça das pessoas do mundo, né, que essa carência pode ser suprida através do sexo, quando na verdade isso vai tornar a gente muito mais carente, muito mais dependente, ou até mesmo viciado nisso, e aí, como a gente comentou um pouco na última aula também, né, leva para a questão da pornografia e tudo mais, que é um outro problema tremendo, e isso torna a gente cada vez mais vazio e mais incompleto, e vai se retroalimentando, vai fazer com que a gente permaneça cada vez mais nessa vida que destrói a gente. E a segunda cultura que eu vou enunciar aqui é a cultura consumista. Todo mundo sabe que o nosso mundo hoje em dia é um mundo de consumo. A gente está aí comprando as coisas, eu quero ter o PlayStation 4, mas aí lança o PlayStation 5, eu quero ter o PlayStation 5. Eu estou com o iPhone 8, mas aí lança o iPhone 12 agora, para poder... Eu não posso comprar agora porque está muito caro. Mas aí daqui 2, 3 anos eu compro o iPhone 12, só que eles já lançaram o iPhone 15. Então, a gente sempre quer ter o próximo celular, a gente sempre quer ter a roupa de marca, a gente sempre quer ter alguma coisa a mais. A gente sempre quer comprar, a gente sempre quer ter alguma coisa que mostre para as pessoas que a gente é importante. E a sociedade, então, nessa visão consumista, a gente quer muito mais consumir do que produzir. E isso é um problema. A gente quer comprar, quer ter, quer ganhar. A gente quer uma vida fácil, em vez de, entre aspas, né, perder tempo criando ou fazendo algo. Isso vai se refletir nos nossos relacionamentos, em relacionamentos que são descartáveis. Ninguém quer mais gastar tempo ou investir tempo construindo um namoro, conhecendo a pessoa, conversando, entendendo quem ela realmente é, entendendo os traumas dela, entendendo o passado dela, para poder ter um relacionamento saudável e construir uma família a partir daí. A gente, as pessoas, né? Espero que a gente não, que vocês não. Mas as pessoas, elas querem ir direto ao sexo, elas querem só ficar, querem só beijar, elas querem consumir umas às outras, sem perder tempo com conversas, sem querer, achando que isso é algo inútil. E elas, então, elas querem ter o sexo primeiro, querem consumir primeiro, para só depois, vamos tentar, né?
vamos tentar namorar, já que a gente tá tendo essa relação aqui, já que a gente já tá ficando, vamos tentar namorar. E se não dá certo o namoro, elas terminam e partem para outro, e aí depois outro, e aí depois outro, e ficam com outra pessoa. E isso é um problema muito grande. Vocês conseguem perceber essa relação do consumismo? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, que isso é um erro e que essa é a visão que o mundo coloca para a gente hoje em dia. Espero em Deus que vocês não tenham essa prática, mas é algo que é muito fácil da gente ver nos nossos amigos. Pelo menos eu via muito isso no meu ensino médio e vejo na faculdade também. Como as pessoas elas se sentem tão vazias que para poder se sentir completas e consumir umas aos outros assim, como mercadoria, elas vão ter esses relacionamentos vazios. Isso é um problema grande que traz traumas, que machuca por dentro. O que a Bíblia ensina, gente, só para deixar bem claro, é algo muito diferente. A forma de relacionamento e o objetivo da gente falando tudo isso aqui, né? A gente está tendo o tema relacionamentos redimidos. E o objetivo da Bíblia é dar origem nas nossas vidas a relacionamentos muito mais completos, muito mais felizes, que deixem a gente realizado, que possam fazer você querer, nossa, eu quero chegar em casa e estar do lado do meu marido ou do lado da minha esposa, porque eu passei um dia totalmente estressante no trabalho, um cara me fechou no trânsito, eu quase bati o carro, entrei em desespero, e é chegando em casa que eu vou ter um porto seguro, que eu vou poder abraçar, que eu vou poder rir, que eu vou poder, sei lá, jantar com a pessoa e me alegrar, ver um filme, pedir lanche no Burger King, porque é muito melhor que o McDonald's, e me alegrar com a pessoa. E isso é algo que é completo, que Deus deseja pra gente. São relacionamentos saudáveis. E em vez da gente pensar como a sociedade pensa, pensar sobre outro, você precisa atender as minhas necessidades, caso contrário eu troco de pessoa. Eu vou comprar um celular melhor, se esse aqui não está prestando. Eu vou atrás de uma pessoa melhor, se você não está prestando. A gente não pode mais pensar assim. A gente precisa pensar, eu vou me adequar às suas necessidades porque eu te fiz uma promessa e porque Deus deseja que eu cuide de você. Os relacionamentos na Bíblia, eles têm como base uma aliança, um compromisso. E nesses relacionamentos, você não pensa mais em você mesmo. Você precisa pensar no outro, em primeiro lugar. E você realmente acha que você usar outra pessoa e depois descartar ela é a melhor forma de fazer ela feliz? Quando você está fazendo isso, está só ficando com a pessoa e depois está simplesmente ignorando todos os sentimentos dela, toda a história da vida dela, e você acha que realmente você está fazendo outra pessoa feliz? Então, é algo que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir. O compromisso e a fidelidade, né, vão ser as bases que vão sustentar as relações de verdadeiro amor. Pensa o maior exemplo de amor que a gente tem na Bíblia, que é o amor de Jesus, de Deus por nós. Você acha que Jesus simplesmente ele não, não nos ama verdadeiramente diante de todas as demonstrações que ele deu? Ele tem um compromisso, ele é fiel, Deus nunca quebrou aliança com o seu povo. Mesmo a gente traindo, mesmo a gente viu a história dos profetas, a gente viu como o povo de Israel era totalmente, tipo, se prostituía, ele ignorava Deus, ignorava a vontade dele e fazia todas as coisas que estavam erradas ali. E mesmo assim, Deus foi fiel. Então, se o relacionamento de Deus com a gente é um modelo, um relacionamento de verdadeiro amor, a gente precisa buscar agir da mesma forma, a gente precisa buscar ter esse compromisso e essa fidelidade. E traduzir isso nos nossos relacionamentos também. Relacionamentos de amizade, sim, não tem por que você trair a confiança do seu amigo contando um segredo que é pessoal e que ele pediu para você não contar para ninguém. Não tem por que você trair a confiança dos seus pais mentindo, falando que você vai para casa do amigo, de uma amiga dormir, mas vocês estão indo juntas para uma festa. Não traia isso, não quebre esse compromisso, essa fidelidade que você tem nos seus relacionamentos, mas busque essa sinceridade e essa intencionalidade. Isso é muito importante. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu acho que eu já falei demais até aqui.
Não? Bom, então vamos seguir. Agora a gente vai falar mais diretamente sobre a questão do sexo, né? Sem nenhuma polêmica, sem nenhum tabu, porque isso é algo que a gente precisa falar dentro da igreja. Porque se a igreja não fala isso, se a gente não fala sobre isso dentro do modelo certo, dentro da visão de Deus a respeito disso, o mundo vai tentar nos ensinar 300 mil coisas diferentes, que não é a verdade. Então é importante a gente falar sobre isso aqui. O sexo, ele é uma criação de Deus, é um presente de Deus dado para o homem e para a mulher, e ele é algo bom. Às vezes, é muito comum a gente ver, às vezes, no mundo cristão, uma visão de que o sexo ele é algo proibido, que ele é algo, como é um tabu, como é uma coisa que não deve acontecer. Não, gente, o sexo ele é algo bom, mas ele foi feito por Deus como um presente para ser experimentado dentro de condições específicas, dentro de uma situação correta. Lembra que a gente comentou na aula passada a respeito das informações do fabricante? Se a gente compra sei lá, uma torradeira e lá tem a instrução, não coloque a torradeira dentro da banheira cheia d'água, porque senão ela vai dar um choque e você vai morrer. A gente vai seguir essas instruções. São instruções que o fabricante deu para que a gente use o produto da melhor forma possível para que ele dure mais tempo possível. Da mesma forma, Deus criou a gente e Deus criou o sexo também. E ele tem princípios para o sexo. Ele tem princípios para os nossos relacionamentos. E a gente precisa seguir essas orientações do fabricante para que a gente possa desfrutar dessas experiências, daquilo que Deus fez, da melhor forma possível. E o sexo foi feito para poder ser experimentado dentro do casamento. E todas as vezes que o sexo acontece fora dentro dessa relação de aliança no casamento, fora do compromisso entre o homem e a mulher, isso é uma distorção do projeto original de Deus. E aqui a gente está incluindo bestialidade, a gente está incluindo homossexualidade, a gente está incluindo traição, que é basicamente quando o homem ou a mulher tem o sexo fora do casamento deles e vão ali trair com outros. E também aqui está incluído o sexo antes do casamento. Isso é um problema. Deus não fez o sexo para poder ser experimentado fora do ambiente da aliança do casamento. Por que eu falo isso com tanta certeza? Por que eu falo isso tão categoricamente assim? Eu vou ler aqui Gênesis 2:24, que é o texto mais clássico que a gente vê na Bíblia. A gente vê as pessoas falando sobre o casamento. E é a primeira vez que a gente vê um casal assim na Bíblia. E aí, então, as instruções que Deus dá a respeito do casamento. E ele fala assim: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Muitas vezes na Bíblia, a gente vai perceber a relação de casamento e sexo. São coisas que são relativamente sinônimas. E deixa eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Normalmente, a gente vê na Bíblia, a gente vê isso como um padrão, e aqui eu focando normalmente, então é uma norma, tá? Só para deixar bem claro na cabeça de vocês, que quando existe o sexo, ele é a consumação do casamento. E aí pensa, né? Se você tá ali tendo sexo com todo mundo, você tá ali na escola, ou enfim, em qualquer outro lugar, você tá se casando com várias pessoas, tá dando pedaços de você mesmo para várias pessoas, e o que isso te torna? A não ser uma pessoa que tá traindo todo mundo, uma pessoa que não é confiável nem nada, né? Mas a gente vê que existe uma relação entre o casamento e o sexo e como eles são feitos um para o outro, digamos assim. O sexo foi feito para estar dentro do casamento e o casamento foi feito para ser um ambiente seguro para o sexo. E quando então a gente vê aqui os princípios para o casamento, que é o homem deixar pai e mãe, então se você é adolescente, está morando na casa dos seus pais, você não tem responsabilidade sobre você mesmo, você não tem, igual a gente comentou na última aula, né? Se você não tem autonomia financeira, autonomia emocional, enfim, se você não está nem começando a pensar em casar, gente, não é o momento, não é a hora de ter sexo, porque o sexo, de novo, confirmando mais uma vez, repetindo 300 vezes que eu tô falando,
O sexo foi feito para o ambiente do casamento. Então, a primeira coisa, deixar pai e mãe, eles se unem à mulher e os dois se tornam um só. E é isso que eu tomo como base também, né, para poder dizer que casamento e sexo, eles são praticamente sinônimos, assim. Porque a gente vê casos na Bíblia em que ocorreram relações ali, e aí, por conta disso, o casamento, aquela relação era entendida como um casamento. E é por isso que a gente vai ver tantos casos também da condenação, da traição e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes aqui de Levítico e Deuteronômio, isso é tema para muitas outras conversas e outras aulas. Mas é importante que vocês entendam isso. O sexo, ele foi criado por Deus, ele é um presente, ele é algo bom, mas ele foi criado por Deus para poder ser experimentado dentro do casamento entre um homem e a mulher. Aqui estão as instruções. É deixar pai e mãe, então, ter autonomia e casar de fato. É para ser um homem unindo a sua mulher, então, deixando claro aqui também, é um casamento heterossexual, e eles se tornam um só. E aqui vem a ideia do compromisso e da fidelidade. Se eles se tornam um só, não é motivo para você querer buscar ser um só com 300 pessoas. Isso não existe, não funciona, não é para ser assim. Deus não instruiu a bigamia, a poligamia, nem nada disso. Tá bom? Só para deixar bem claro. E outra coisa que é importante deixar claro também, uma frase que até no livro fala, que eu achei muito legal. Ele diz assim: somente após estar maduro o suficiente para cuidar de sua própria vida é que alguém se torna habilitado a cuidar e a zelar pela vida do outro. Portanto, não deveria haver namoro cristão que não vislumbrasse o casamento. Aqui, voltando um pouco mais, né, para a questão do namoro. A gente tem que buscar uma maturidade, a gente tem que buscar uma independência, como a Carol falou na última aula, vou repetir mais uma vez, independência espiritual, para que você busque a Deus e tenha esse relacionamento próprio com Ele, financeira, independência emocional, tudo isso é muito importante. E aí, só a partir daí, então, é que, através você vai poder ter um namoro bom, um namoro saudável, que vise o casamento. Esse é o objetivo para um namoro cristão. Se o namoro cristão não deseja o casamento, eu acho que ele não é cristão. Eu arrisco dizer isso. E para deixar claro também, né, aquilo que a gente está falando aqui, sexo antes do casamento é prostituição. E o que é prostituição? Vocês podem falar, nossa, ele está falando isso aqui agora, meu Deus, o que é isso que ele está falando? Estou assustado. Deixa eu explicar. Prostituição é todo tipo de relação sem compromisso e que é descartável. Se vocês lembrarem bem, quando eu dei aquela aula lá de Oséias, que Deus ilustra através do relacionamento de Oséias com a sua esposa, que era uma prostituta, o relacionamento de Deus, do povo de Deus com ele, do povo de Deus com Deus, isso, Deus com seu povo, para ficar mais fácil. Esse relacionamento era chamado de prostituição porque o povo de Deus estava abandonando Deus e querendo se relacionar com outros deuses que não eram um Deus de verdade. Então, eles estavam tendo ali intimidade, proximidade com deuses falsos que não eram um Deus verdadeiro e que Deus não permitia. Deus tinha deixado muito claro nos termos da aliança, lá nos 10 mandamentos, ele tinha estabelecido isso, que aquilo era um erro. Então, aquilo era uma prostituição. Prostituição é qualquer relação sem compromisso, qualquer relação descartável, qualquer relação fora dos princípios estabelecidos por Deus. Então, existe a prostituição espiritual, como a gente vê vários exemplos na Bíblia, como a gente já até estudou na escola dominical, e, é claro, vai existir a prostituição também da relação entre as pessoas. E o sexo antes do casamento e o ficar e todas essas coisas são prostituição, sim, porque você está se relacionando sem um compromisso, de uma forma descartável e fora dos padrões que Deus estabelece. Então, é uma problemática muito grande. E, gente, calma, eu estou falando tudo isso, mas a gente vai chegar na conclusão. Não se desespere se eventualmente você já passou por isso e se já se arrependeu e tudo mais. Eu estou dando uns pontinhos aqui, a gente até comentou no final da última aula, eu vou deixar isso bem claro no final. Mas é bom a gente entender a base, a motivação para tudo isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando as coisas da minha cabeça. São coisas que estão na Bíblia. E aí, eu vou ler aqui, 1 Tessalonicenses.
Na verdade, eu vou pedir para Bia. Bia, você pode ler? 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Deixa eu só achar aqui. E eu já vou pedir para alguma outra pessoa abrir nesse outro texto aqui. Eu vou colocar no chat, quem puder abrir, por favor, já deixa aberto que a gente vai ler ele daqui a pouco. É de 3 a 7 ou de 6 a 7? 3 a 7. Tá. Eu vou ler então. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Eu acho que nem precisa comentar muita coisa a respeito disso, né? O texto ele é bem claro. E aí, em outras versões, ele diz assim: mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e em honra. Então, tudo isso que a gente está falando aqui não é ideia nossa, não é tipo, nossa, que quadrado, que pessoa antiquada, totalmente arcaica, não vou ouvir o conselho dele. Não, gente, isso é o conselho da Bíblia. Isso é ordenança de Deus pra gente. Então, pode falar, Bia. Você levantou a mãozinha. Você não ia terminar de falar? Você não vai Pode terminar de falar. Pode terminar. Você vai... Pode falar. Posso? Tá bom. Acho que você está falando mais especificamente, né, do sexo em si, mas acho que é interessante, né, como a gente está falando dessa questão de namoro também, alertar para a questão, assim, de não ficar andando no limite, sabe? Tem aquelas pessoas que falam assim, quão longe é muito longe, só para eu poder ficar andando exatamente na linha, quase caindo, sabe? Tipo, é importante evitar isso, e tem outros textos muito que eu acho relevantes, assim, sobre essas coisas, tipo aquele que fala da questão de não despertar, né, o amor, enquanto não for a hora, sabe? Porque às vezes as pessoas acham, tá, eu não estou fazendo exatamente isso, mas está fazendo coisas que são para, que é tipo, antecipa isso. É tipo, sabe, é algo que é meio que um trailer, assim, disso. Você não vai fazer o trailer enquanto você não for ver o filme, sabe? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Sim, não, muito obrigado, Bia. Eu ia comentar um pouco disso agora, mas você falou com total razão, assim, né? Uma ilustração que eu vi uma vez, que eu achei muito interessante, pensa assim, não sei se vocês já viram aqueles filmes que se passam nas montanhas da Europa, ou, sei lá, tipo, se vocês já viram um penhasco, assim, que cai na beira da praia e tudo mais. Na Noruega tem muito disso também. Enfim, imagine que você mora do lado de um penhasco muito alto, e aí você tem uma criança, você tem um bebezinho. Ou uma criança de uns 2, 3 anos, sei lá, que é muito arteiro e apronta muito. O que você vai fazer? Você vai fazer uma cerca colada no limite do penhasco ou um pouquinho afastada dele? Porque se você fizer a cerca em cima do penhasco, se a criança pular a cerca, ela caiu, morreu, acabou, já era. Se você fizer essa cerca um pouquinho antes desse limite, quando ela pular, ela vai cair ainda no chão e você vai ter chance de correr até ela e buscar ela e evitar que ela caia no penhasco de vez. E essa ilustração, para mim, ela é muito importante, tem tudo a ver com o que a Bia falou. A gente está falando aqui de sexo, aí você pode pensar, mas não, nunca que eu vou fazer sexo. Mas aí você faz todas as coisas antes do sexo. E uma coisa que até o livro fala também, né, que eu falei que ia comentar, ele diz assim, muito bom, você ia se mudar dali, evitar ficar perto do penhasco, muito bem, quanto mais longe, melhor. Mas o livro diz assim, prostituição é todo ato sexual, espiritual ou relacional
que serve também para beijos, amassos e nudez, fora de algum compromisso, que é genuíno e autêntico. Então, beijos, amassos e nudez também é um no-no, é uma proibição, né? Tipo, tenha um grande alerta aí com o que você está fazendo. Não acho que o pecado é só o sexo, mas é isso, ficar nu na frente um do outro não tem nenhum problema. Não, gente. Você está ali dando escancarando a oportunidade para o diabo te tentar e te fazer você cair, assim, pecado. Nem sonhe um negócio desse, por favor. Mas isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque é muito fácil a gente se enganar. É muito fácil a gente se deixar levar pelas emoções, se deixar levar pelos hormônios, e é um cuidado que a gente tem que ter, tipo, nossa, que adulto chato que tá falando isso, mas de não estar sozinho com a pessoa num lugar escuro, um lugar escondido, um lugar que ninguém tá vendo. Busque namorar só na frente de outras pessoas, dê no seu namorado ou na sua namorada só o tipo de beijo que você ficaria confortável que seus pais vissem. Pode parecer muito bizarro estar falando isso, mas é um padrão de conduta interessante, porque vai te frear de fazer muitas coisas erradas, e é importante. Agora, falando bem sério, gente. Pode falar. Quer terminar primeiro? Não, eu ia falar isso, é importante a gente ter esse cuidado e essa consciência de que quando a gente coloca essas questões, né, de que o sexo é um problema, a gente não pode pensar que são só as coisas grandes e imensas que são um problema. As coisas pequenas que futuramente podem levar a essas coisas maiores também são um problema e um cuidado que a gente tem que ter nos nossos relacionamentos. Pode falar, Carol. Não, eu ia só comentar que, assim, por isso que às vezes a gente fala, né, do problema de namorar durante muitos anos, né, durante muito tempo. Porque, por exemplo, imagina que você começa um namoro agora e você tem, por exemplo, 16 anos. Com quantos anos você acha que você vai poder se casar? Então tipo assim, você tem que primeiro se formar, você tem que trabalhar, ter uma vida financeira boa, né, para poder se casar. Então imagina aí que vai, sei lá, mais uns 5, 6, talvez. 5, 6 anos. Então você vai ficar esses 5, 6 anos namorando essa pessoa, tendo que ter todos esses cuidados que o Jonatas falou, sabe? Dessa questão de não ficar sozinho um com o outro, evitar, tudo mais. Então imagina como que vai ser difícil isso. Porque o que a gente já falou, o desejo sexual, ele não é um problema em si. Ele é bom e ele precisa, a gente precisa dele, né? Só que imagina você ter que ficar namorando muito tempo e ter que ficar, sabe, tendo que tomar todos esses cuidados. Por isso que a gente fala assim, que o namoro, ele é uma coisa séria, ele não é uma coisa assim, né, um status, assim, eu quero namorar porque todo mundo namora, todo mundo tem esse status de estar namorando, parece que é uma coisa muito importante, então eu também quero, né? Mas quando a gente é cristão, a gente entende isso, né? Que o namoro é um preparo para o casamento. Então, quanto tempo eu vou namorar, né? Quanto tempo eu vou ter que tomar esses cuidados até me casar? Então, se você já tem um casamento em mente, vai ser muito mais fácil, porque você tá com sua namorada, mas você sabe que aquilo é temporário. Então, assim, a gente tá namorando, a gente tá tendo que ter vários cuidados, a gente tá difícil, mas vai valer a pena. Mas vai valer a pena, porque a gente vai casar, sabe? Então a gente tem uma perspectiva. E isso ajuda muito. Quando você não tem uma perspectiva de um casamento, aí fica muito mais difícil de você conseguir não ter relação sexual durante o namoro. Porque aí a intimidade vai ficando cada vez mais forte, assim. É uma coisa que é natural, porque vocês estão namorando, vocês estão sempre juntos. Não é sempre que os amigos vão estar junto. Então fica muito mais difícil você conseguir guardar essa relação sexual para um casamento. E aí é onde podem surgir vários problemas, né? Alguém abriu aí 1 Coríntios 6, de 13 a 20? Pode ler pra gente? Se não, eu vou falar nomes, hein? Eu vou pedir pro Vinícius ler, porque eu sei que ele tem a NVT e eu gosto muito dessa versão. Aí o Vinícius vai ser minha cobaia e vai ler pra gente. Em 1 Coríntios 6, de 13 a 20. Pode ser?
Pode ser, eu só vou procurar aqui, tá? Beleza. Mas eu tô vendo aqui que o horário tá dando uma avançada, mas a aula já tá acabando, tá, gente? Não vou demorar mais muito além disso, não. Só tem mais um ponto. Ah, eu gostei muito dessa ilustração da Bia do trailer. Você vai ficar assistindo o trailer sem poder ver o filme. É 1 Coríntios, o que mesmo? 6, de 13 a 20. Ok. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem: os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem como ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Valeu, Vinícius. Isso foi até algo que a Júlia Borges comentou na última aula, né? Sobre a questão do corpo ser o templo do espírito e a gente ter que tomar esse cuidado, né? Então, a gente vê através disso tudo que a questão da imoralidade sexual é um grande problema. E o texto deixa até claro aqui, né? Isso é um pecado contra o próprio corpo. E se Deus, através do Espírito Santo, mora no nosso corpo, o que a gente está fazendo com o nosso corpo, então, e com Deus que mora dentro dele, né? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, é algo que a gente precisa pensar, precisa refletir, sim. E aí, uma coisa que o livro também fala que eu achei bem interessante, né? A virgindade, então, ela é uma alternativa, uma forma da gente rebater essa cultura da sensualidade e dos relacionamentos descartáveis. E aí, a última coisa que eu quero falar com vocês é sobre defraudar. A gente até leu sobre isso em Tessalonicenses, que ninguém defraude outra pessoa, a Bia leu pra gente. E o que é defraudar? Tem alguma coisa a ver com frauda? Alguma coisa a ver com bebê? Não, não é nada disso. Nossa, que piada ótima. Defraudar é iludir, enganar ou abusar da inocência de alguém. E aí, se Jesus me manda amar a outra pessoa como a mim mesmo, eu deveria me enganar ou me tratar como lixo? Claro que não, né? Então, a gente vê até em Cânticos também, né? O Cantares. Cantares 4:8 diz que é para não despertar o amor enquanto ele não quer. E a gente a gente pode ser que não queira agora. Peraí, deixa eu formular melhor essa frase. A gente pode estar querendo ali se relacionar com a pessoa, ou estar iludindo a pessoa ali, a gente não quer agora, mas depois a gente quer e a pessoa não. E isso vai trazer dor pra gente, isso vai trazer problemas, vai trazer traumas. E uma coisa para poder deixar claro também, né? A gente está falando aqui muito sobre sexo, sobre ficar, sobre relacionamento, mas, gente, você tem infinitos contatinhos, você está iludindo as pessoas com a conversa, dando a ideia de que você quer alguma coisa, mas você não está querendo nada, está só conversando ali para poder se divertir. Isso também é um erro, você também está defraudando. Você não tem a intenção de ter um relacionamento e você está mentindo para aquela pessoa, você está criando uma ilusão nela, uma expectativa de que você não é capaz de cumprir. Isso que é defraudar. E isso é um problema, isso é um erro, isso é um pecado, isso é algo sério. E aí, vou ler um trecho do livro aqui que eu separei que eu achei bem legal. Se você é alguém que não dá o mínimo valor para o que Deus pensa, não há muito que eu possa lhe dizer. Espero realmente que ele seja paciente com você,
e abra os seus olhos para um dia enxergar o quanto você desperdiçou de seus esforços tentando obedecer às suas próprias vontades. Todavia, se você dá valor ao que Deus revela em sua palavra, mude a rota da sua história o quanto antes e procure alinhar a sua vontade à sabedoria dele. E aqui vai um alerta, principalmente para a gente que está no meio cristão. Você gostaria de saber, pensa agora na sua vida. Eu, Jonas, aqui, se eu tivesse uma irmã, eu tenho só um irmão, né? Mas pensando que eu tenho uma irmã, eu gostaria de saber que alguém está querendo se envolver com a minha irmã só para poder tratar ela como um produto e depois jogar fora? Ou pense aí, se você é uma menina, se você tem um irmão, você queria saber que uma menina está querendo se relacionar com ele só para poder iludir ele e depois jogar ele fora e tratar ele mal? Se fosse alguém da sua família sendo usado como objeto, como você se sentiria? Agora lembra que Jesus é o seu irmão mais velho, e ele é o irmão mais velho de todas as pessoas da igreja. Como você acha que Jesus se sente quando você faz isso com um dos irmãos dele? Quando você ilude uma das pessoas da igreja, uma das pessoas que é cristã e que faz parte do reino de Deus? Ou que você está simplesmente ficando, que você está usando aquela pessoa e Deus livre guarde ter relação sexual antes do casamento com aquela pessoa. Como você acha que Jesus se sente se ele é seu irmão e também é irmão daquela pessoa? É uma reflexão só que o livro fala e que eu achei legal, assim, para a gente poder pensar nessa questão de defraudar, né? E aí o livro complementa falando: Deus sempre deseja o melhor para os seus filhos. E o melhor de Deus é a pureza e a santidade. Portanto, guarde-se. Deus está pronto para perdoar e consertar aqueles que se arrependem de verdade dos seus pecados. Mas ele é um fogo consumidor para aqueles que decidem insistir e continuar repetindo seus velhos hábitos. E aí, Hebreus 13:4, né, que eu até comentei no finalzinho da aula passada, fala que digno de honra é o leito do casamento sem mácula. Ele fala, na NVT diz assim: honre o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. E então a gente vê que é importante, a virgindade é algo importante, é algo que Deus deseja para que a gente guarde, é algo que é precioso para Ele, que deve ser precioso para nós também. A gente tem que zelar por isso. E agora, então, finalmente, né, chegando na conclusão, depois de todas essas coisas que eu falei, que talvez vocês ficaram assustados ou não, mas eu espero que vocês reflitam e pensem de fato na vida de vocês, naquilo que vocês têm feito, ou naquilo que vocês esperam, têm de expectativa e projeto para poder ter um relacionamento, um namoro no futuro. Se você é alguém que hoje se mantém puro, virgem, e por conta disso você é zoado pelos seus amigos, não desanime, tenha coragem, não ceda à pressão da sociedade. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E uma frase que eu li recentemente que me marcou muito, que na verdade eu acho que eu vou guardar ela para sempre, é a seguinte: não importa o que as pessoas digam, se Deus diz o contrário, quem está errado são as pessoas. Então, não dê ouvidos às pessoas que ficam dizendo que você está perdendo a vida porque você não está fazendo sexo, porque você não está ficando com as pessoas, não está beijando todo mundo nas festinhas. Não é nada disso. Ouça aquilo que Deus está falando e entenda que se o mundo está falando algo contrário ao que Deus fala, quem está errado é o mundo, não é Deus. Não se envergonhe daquilo que Deus planejou para você. E se, por outro lado, você já perdeu a virgindade, ou você teve relacionamentos descartáveis, você já ficou com algumas pessoas, mas você se arrepende disso, ouvindo tudo aquilo que a gente falou nessas últimas aulas, você percebe que isso é um pecado, isso é um erro, você se arrepende verdadeiramente, ou até mesmo se você já se arrependeu antes, de fato, e hoje já confessou isso para Deus e pediu perdão por isso, tenha certeza de que Deus pode curar você. Ele pode restaurar a sua vida. O perdão de Deus, ele transforma um coração mais sujo na mais bela obra de arte. E aí, um ponto que é relevante destacar, né? Isso não deve motivar a gente a querer sempre pecar mais, para poder ver essa transformação acontecer mais vezes. Não é pegar o texto bíblico que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então, para poder experimentar mais da graça de Deus, eu tenho que pecar mais. Não é nada disso. Não é da vontade de Deus que a gente peque. Pecado é para ser um acidente, tá bom? Só para deixar claro. Mas, se acontecer um acidente de percurso e a gente pecar,
ou no nosso namoro, ou fora do namoro, quando você está aí solteiro ainda, enfim, se você pecou contra Deus e se arrepende, tenha certeza de que Deus pode te perdoar e te restaurar. Busque aconselhamento com alguém de confiança, com alguém que possa falar aquilo que é bíblico para você. Seja sincero, confesse o seu pecado a Deus e saiba, Ele pode te restaurar, Ele pode trazer paz de novo para sua vida, pode tirar todos os traumas de relacionamentos passados, todos os traumas de situações anteriores. Ele pode fazer você experimentar a vontade dele, que é perfeita e agradável para o casamento, de uma forma completa e que é repleta de paz e alegria, sem um sentimento de culpa e sem nenhuma cicatriz. Ele pode restaurar tudo isso. Ele é o único que tem poder para poder fazer isso. Então, de novo, né, resumindo talvez aquilo que eu falei agora nesses últimos minutos. Se você tem se mantido puro até aqui, continue e permaneça. Tenha coragem em Deus para poder permanecer assim. Sabe que esse é o melhor de Deus, essa é a vontade dele para você. Se por algum motivo você pecou, deslizou, se arrependa, entenda que isso é um erro, que é um pecado, se arrependa disso, saiba que Deus pode te curar. E a partir de hoje, permaneça firme nesse compromisso de se guardar, de se preservar, porque se Deus está restaurando, né, a sua virgindade, te colocando de novo no patamar zero ali, não quebre isso de novo. Se você sabe já que isso é um problema, não continue, não insista no erro deliberadamente, mas mude e permaneça firme nessa mudança, porque essa é a vontade de Deus para você. Peço perdão se eu demorei demais na aula, mas eu acho que isso é um tema muito importante, é um tema que a gente precisa falar, que a gente está cercado de informações no mundo hoje em dia que estão contra a palavra de Deus, então eu achei que era importante falar sobre isso hoje. E abro agora para se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Eu vi que a Bia falou algumas coisas nos comentários. Pode falar agora com o microfone aberto. Mas é isso, gente. Que Deus nos abençoe, nos faça entender qual é a vontade dele para nós. Alguém quer comentar alguma coisa? Ah, não, o que eu mandei no chat era só uma frase parecida com o que você falou, que eu li também, que me marcou, mas aí fala de nós mesmos. É como se Deus estivesse falando, né? Você precisa crer que minha palavra é a verdade, ainda que ela contradiga a forma como você se sente. Então, acho que isso cabe bastante aqui também, porque nós sabemos que, mesmo transformados, nós ainda temos essa natureza que nos inclina a sentir e desejar coisas que não são agradáveis a Deus. Alguém mais? Dúvidas, comentários? Se alguém ficou escandalizado também. Eu achei que foi muito boa a aula. As 2 aulas que a gente teve foram bem legais. Amém, então, gente. Eu vou estar orando, então, para a gente poder encerrar, tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por essa aula, por esse tema, por esse tempo que a gente teve de conversar e falar sobre essas coisas tão importantes para nós hoje em dia, diante de tantos ataques que a gente vem sofrendo do mundo, Pai, de tentar nos convencer de que a gente está errado, de que a gente é arcaico, que a gente tem uma forma de pensar muito velha, Pai, e que as coisas de hoje em dia são diferentes, mas que a gente não negue a Tua palavra, que a gente não negue a Tua vontade, que a gente não negue os princípios que o Senhor deu para a gente, ó Pai, para que a gente possa verdadeiramente viver conforme a Tua vontade. Que a gente possa entender tudo isso que a gente falou hoje sobre namoro, sobre os princípios, sobre os limites, sobre o sexo, sobre o casamento, sobre todas essas coisas, ó Pai, sobre os objetivos, sobre o tipo de pessoa com quem a gente tem que se relacionar e sobre o tipo de pessoa que a gente tem que ser também. Que a gente busque ser mais parecido com Cristo, busque nos amoldar aos padrões dele, e busque
seguir aquilo que a Tua palavra recomenda, meu Pai. Que a gente busque nos manter puros, ó Pai, nos manter em santidade, fugindo de toda imoralidade sexual, de tudo aquilo que não Te agrada. E se por algum motivo, ó Pai, algum de nós tem errado com relação a isso, tem pecado ou já pecou em algum momento, ó Pai, que a gente possa se arrepender, que a gente possa entender que isso não lhe agradou e que a gente tenha plena certeza, ó Pai, de que o Senhor pode restaurar nossas vidas, restaurar nossos relacionamentos, restaurar os nossos corações, restaurar quem nós somos, ó Pai, para que a gente possa experimentar futuramente, Deus, quem sabe um namoro, um casamento, de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus princípios, os Teus preceitos, a Tua vontade, meu Pai. Que a gente creia que a gente pode ser restaurado por Ti, e que a gente possa viver isso e também desejar falar mais sobre isso com nossos pais ou com outras pessoas que nos orientem, que nos aconselhem, que a gente não siga o nosso próprio coração, mas que a gente busque seguir a Tua vontade, ó Pai, e que a gente esteja sensível à Tua voz, tanto através da palavra, da oração, como também através do que o Senhor fala para os nossos corações, através de outras pessoas. Que a gente seja confrontado pelo Senhor, instruído, ó Pai, a buscar a Ti e motivados, ó Deus, a permanecer firmes na Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos, meu Pai. Amém.